Oi, gateiros! Se tem uma coisa que vocês sempre quiseram saber é como o projeto começou. Mas para explicar sobre isso, a gente precisa contar a história de um gato muito famoso por aqui, o Alfa. Quem nos acompanha já pode perceber o quanto que o nome do Alfa é usado em tudo na nossa vida. Mas todo esse amor tem um motivo. Alfa é importante e a explicação disso tudo começa lá no dia 18 de dezembro de 2017, quando ele e seus 4 irmãos foram abandonados. Logo depois da adoção da Frida, eu prometi pro meu pai que eu não ia resgatar mais nenhum gato. Mas é claro que era mentira, né, gente? E não deu outra. Eu tava acabando de entregar outro gato para adoção, mas eu vi um pedido de ajuda no grupo lá no Facebook. Que eram 5 gatos abandonados na porta de uma protetora que não tinha condição nenhuma de cuidar deles. Era dezembro, então vocês que moram aqui no Rio já devem estar imaginando o calor que estava aqui. Ela colocou eles para dentro porque, como eram muito pequenos, corria o risco deles acabarem morrendo ali no sol, né? Não tinha como eles fugirem do sol. E para piorar a situação toda, eles ainda mamavam. Então, pensem só o quanto que a situação era difícil. Ela trabalhava o dia inteiro e só conseguia alimentar eles no final da noite. Então imagina só, aquele lar temporário ali tinha tudo para dar errado e eles não conseguirem sobreviver. Eu tava numa época da minha vida que eu queria ajudar qualquer gato que miasse. Então eu comecei a procurar ajuda para lar temporário, para pelo menos dividir ali os gatos com a gente. Eu ficaria com 2 ou 3 e outra pessoa ficaria com o que sobrasse, até porque amamentar 5 filhotes não é uma tarefa nada fácil, né? No fim, a protetora me mandou um vídeo com a triste notícia de que tinha um branquinho no meio que era deficiente. Sim, esse gato era o Alfa e nós não tínhamos ideia do que fazer. Em poucos resgates que já tínhamos feito, ele era o primeiro especial, o primeiro deficiente. Então, o nosso primeiro medo que passou na nossa cabeça foi exatamente se a gente iria conseguir um lar ou não para ele. A minha reação foi a mais comum possível. Ao mesmo tempo que eu não via problema nenhum dele ser diferente, eu imaginava e criava 1000 possibilidades na minha cabeça de que ele não conseguiria ter uma vida normal e, sendo assim, não teria um lar. A coisa toda ficava ainda mais complicada, porque dos 5 gatos, a Pamela resolveu ficar com os mais difíceis de adoção. Foi com a cara e a coragem e eu já desesperada, imaginando o que a mãe dela ia falar quando ela chegasse em casa com mais gatos. Eu não sei o motivo, mas já naquela época eu era meio doida dos gatos diferentes. A Maria ficou preocupada e eu tentei ignorar essa preocupação e comecei a pesquisar um pouquinho mais sobre o assunto. Mas na época mal existia conteúdo sobre gatos deficientes. E se tinha alguma pessoa que tinha um gato desses, a reação das pessoas era a mesma. Pena. Não resisti, eu tive que ir lá pegar ele. Eu tive que ir lá pegar o gato branco. Banquinho. Agora a gente pode continuar com o conteúdo normal. Só nessa pequena pesquisa a gente já pôde perceber que ninguém ou quase ninguém se interessa por gatos assim. Mas isso não foi um problema. Eu sempre gostei de ensinar e aprender. Então esse resgate seria uma experiência muito boa pra gente. Por mais que ele talvez tivesse que ficar e aí meus pais brigassem comigo. Fazer o quê? Conseguimos dividir os bebês com uma outra protetora. E alguns dias depois, a gente foi buscar os que a gente ia ficar. Eram 3. 2 branquinhos e uma escaminha. 2 pareciam bem, miavam, estavam parecendo meio assustados com a movimentação da rua, né? Porque a gente tinha acabado de pegar eles, o que era super normal. Enquanto sim, ele mesmo, estava lá apático no fundo da caixa, sem se mexer, sem fazer nada. Nos desesperamos e começamos a tentar dar patê para ele ainda na rua. Ele era muito pequeno. Na verdade, ele era até o menor de todos.
Era tão pequeno, gente, que nem parecia ser da mesma ninhada. Foi assim que descobrimos que ele nem tinha dentes. Enquanto os irmãos dele só faltava comer o nosso dedo junto com o sachê, ele não fazia nada. No final nós decidimos desistir, porque não tava dando certo, ele não tava pegando, botava na boca, depois ele cuspia, então a gente deixa, vamos embora. Porque ele realmente precisava de um leite substituto. Mas para isso, antes ele precisava ir na veterinária pra gente conseguir confirmar e entender o porquê que ele era tão pequeno em comparação aos outros irmãos. Chegando em casa, já com o coração na mão, pensando que tudo aquilo ia dar errado, lembro perfeitamente da mãe da Pamela lavando a louça e a gente correndo, desesperada, entrando no quarto com a caixa na mão. Mas uma coisa que minha mãe nunca foi é burra. Pasmem, antes mesmo da gente entrar pela porta, ela já sabia que a gente já tava inventando coisa nova, gato na parada, ela já tava ligada. E a gente dentro do quarto, super desesperada, sem saber como chegar nela, com os gatos miando na nossa cabeça, gente. Caos. Loucura. Já perceberam que ela só me metia em furada, né? E o pior que eu avisei pra poder falar com a mãe dela e ela não quis, tá? Claro que não. Eu sabia que se eu contasse pra ela que a gente tava pretendendo ser lar temporário pra 3 gatos, depois de ter acabado de entregar um gato pra adoção, ela não ia deixar. Então, eu preferi arriscar e contar uma pequena mentirinha pra tentar fazer uma boa causa. E que mentira, viu? Quando a gente saiu do quarto, a mãe da Pamela já soltou o "Vocês trouxeram mais um gato!" Eu já fui logo embora pra não azedar a situação. E lá vai eu contar pra minha mãe qual era a história. Mas já pra amolecer o coração dela, eu já soltei logo que a gente tinha encontrado a caixa na rua por acaso. E aí, no meio desses gatos tinha um deficiente, a gente não quis deixar pra lá, né? A gente se tocou o coração, então a gente preferiu levar. Porque, coitadinho, né, mãe aqui deficiente. Só que ela ignorou isso tudo e já mandou logo assim pra mim: "E ele vai conseguir adoção?" Daí veio ela: "Ah, claro que vai, já tem até adotante." Já tinha adotante no momento. Mas claro, gente, tem que mentir. Já achou na rua, Se já for tinha mentir, adotante. tem que mentir direito. Aqui, ó, aqui a conexão era muito grande. Gente, eu tava tão desesperada nesse dia que eu consegui a adoção no mesmo dia pra um dos branquinhos. Mas enquanto o Alfa? Logo após o resgate, a gente conseguiu ajuda para levar ele no veterinário e foi aonde ficou realmente confirmado que ele nasceu sem uma patinha e provavelmente ele é pequenininho por conta dessa condição. Como ele tinha irmão, a falta de uma pata pode ter acabado prejudicando a amamentação dele. Então ele não conseguia ter força para ele brigar com os outros irmãos. Nisso ele acabava mamando pouco ou nem mamando. Na verdade, esse é até o motivo do nome dele. No dia que ele chegou, eu pensei em chamar ele por Alfa, porque eu queria que ele fosse forte, que ele fosse o gato forte que ele nunca foi entre os irmãos dele. Ele era uma gracinha, mamou por tanto tempo que a gente parecia ser mãe dele. Ele miava atrás da gente. Sim, gente, ele andava do jeito dele, mas andava. Assim que decidimos dar lar temporário pro Alfa, a Pamela já postou num grupo do Facebook que a gente fazia parte e tava assim, todo mundo torcendo por ele. Contei que estava louca por assumir um resgate tão difícil assim e que ia continuar atualizando sobre ele. O que eu não esperava é que o Alfa ia ser tão querido a partir dali. As pessoas queriam saber do Alfa, ele era muito amado por todos e toda nova superação dele a gente compartilhava ali no grupo porque era uma coisa nova para ele e era também um aprendizado pra gente do que tudo aquilo que ele estava fazendo. Nós não tolerávamos que sentissem pena dele, então nos primeiros posts algumas pessoas reagiam com carinha triste, até quando ele estava brincando, e isso era muito chato, a gente nunca gostou disso. Mesmo todo raquítico e minúsculo, ele era o gato mais feliz que já conhecemos. Doamos a sua irmã, a Escaminha, uma semana depois, e toda a atenção foi voltada para o Alfa, né?
Como era Natal, véspera de Natal, ele foi comigo pra casa dos meus parentes, porque ele precisava mamar. Então ele andava pra cima e pra baixo comigo. Sempre que eu saía de casa, ele ia comigo, porque eu era a única que dava mamadeira pra ele. Como era fim de ano, nós mal nos víamos. E depois do resgate, depois de toda a atenção e cuidado, o Alfa cresceu e nem parecia o mesmo gato. Eu postava tudo, absolutamente tudo. Ainda mais quando ele conseguia superar, fazer uma coisa diferente, que o pessoal gostava muito de ver isso. Então foi aí que surgiu a ideia de criar o Instagram, pra conseguir postar mais essas coisas assim, de superação, um vídeo fofinho, coisas sobre ele, né, sobre o dia a dia dele de uma forma mais funcional. E muita gente mesmo apoiou. Alfa bateu a marca de 2.000 seguidores quase que do dia pra noite. E quanto mais vídeos fofos a gente postava dele, ou vídeos normal do dia a dia, mais as pessoas iam se incluindo na história dele. Ele estava indo muito bem. A princípio seria só um lar temporário. Mas o cuidado, né, o dia a dia ali com ele, toda aquela história que a gente foi criando juntos, começou a ficar tão intenso que não tinha como deixar ele ir. Nós fomos tudo para ele nos últimos 2 meses, mas aquela luta parecia só estar começando. A gente sentia que o Alfa tinha vindo por um motivo muito maior. Mas nem tudo são flores. Dias depois de a gente confirmar a adoção, ele ficou doente. Não vamos nos aprofundar aqui nesse assunto para não estragar o clima do vídeo, mas foi dias de luta. Ele ficou internado por dias e ninguém tinha um diagnóstico fechado. Foi um gasto de muito mais de R$3.000. Já estávamos começando a aceitar que ele iria nos deixar, porque as suspeitas não eram nada boas. Ele emagreceu muito, virou um papelzinho de tão branco. Quando deram alta para ele pela segunda vez, torcemos para dar certo. Ele não aguentaria mais uma crise de diarreia aguda. Foram 7 medicações por dia e dias sem dormir só observando ele. E tudo ficou bem. Ele foi se recuperando aos poucos e quando completou 3 meses, nos provou que ele realmente queria viver. E como ele tinha vontade de viver. Ele surgiu na nossa vida para isso. Nos ensinou a entender e aceitar o diferente. E nos mostrou que era necessário falar do diferente, porque ninguém sabia dele. Foi assim que começamos a defender e nos apaixonar dia após dia por gatos deficientes. Passamos a os enxergar como vencedores. Enxergávamos neles o que ninguém conseguia, além de pena. Nós enxergamos força. E entendemos que se nós cultivarmos essa força, ela vai florescer, crescer e ser ainda mais forte. Foi assim que nós iniciamos o projeto. Um resgate aqui, outro ali, tô chorando. Aprendemos e ensinamos com cada resgate. E o Alfa foi o início disso tudo. Ele é especial, mas não pela sua deficiência. Ele é especial no sentido mais lindo e puro da palavra. Essa é a história do Alfa. Alfa! Esse é um Alfa que tava dormindo, aliás. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês pediram muito esse vídeo aqui no canal, lá no Instagram, porque muita gente não pegou esse início, e quem pegou esse início não entendeu muito bem qual foi o contexto, como é que aconteceu, como é que a gente começou o projeto. E se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar o like, Se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar. e compartilha bastante o vídeo com todo mundo. Pra mais gente conhecer a história desse gatinho aqui. Nos segue nas redes sociais que está passando aqui, ó, embaixo. E segue o Alfa. E segue o Finho, né, O fio que tá ficando cheio de base. Ai, meu Deus, meu Deus do céu. Tchau, gente! Mimiro. Eu não quero, não. Tá bom, ele vai fechar. O Tutu vai fechar o vídeo hoje. Tchau, pessoal! Tchau!